E agora? Entre nós com Gideone. Boas ideias para você pensar, curtir e compartilhar. Olá, gente boa! Vamos falar sobre economia. Oikos mais nomia, quer dizer, casa mais normas, portanto, leis que regem uma casa. Gente, passividade e precipitação são inimigos da prosperidade. Fé não anula inteligência, tanto que a Bíblia diz que pela fé entendemos que os mundos foram criados. Horas. Entendimento é sinônimo de inteligência, portanto, o fato de viver pela fé, ainda que haja loucuras, não se pode abrir mão do bom senso. Loucura é o que vai além da razão humana. E se Deus houvesse dentro da nossa cabeça, ele deixaria de ser Deus. Cá entre nós, ele nem seria. Moral da história? Mesmo movido por fé, boas intenções, não se pode deixar de fazer cálculos, ou seja, façam as contas. Quero compartilhar um texto bíblico sobre finanças e dinheiro que se aplica tanto ao sistema público quanto privado. Palavras de Jesus no Evangelho de Lucas. Pois qual de vós, querendo edificar uma casa, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar uma casa e não pôde acabar. O qual é o rei que, indo à guerra, à peleja contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000. De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Como se vê, as palavras de Jesus que nos remetem às finanças servem de exemplo tanto na vida privada como também no sistema público, ou seja, façam as contas, façam os cálculos. Portanto, na política e na vida comum do cidadão, não se pode abrir mão da inteligência, do bom senso, dos cálculos. Uma coisa são os governos falharem nas contrapartidas. Uma coisa é o mercado financeiro como montanha-russa. Uma coisa é a recessão econômica no país. Uma coisa é a escolha de governos corruptos. Isto em todas as esferas, municipal, estadual e federal. Agora cá entre nós. Outra coisa é a incompetência. Além da incompetência, a ignorância, a falta de trato, além de tudo, a falta de provisionamento, a falta de visão. É aquele famoso olho maior do que a testa, a farra com dinheiro público. Preste atenção, dinheiro é energia, portanto sagrado. Entre nós, falta de juízo leva a uma vida financeira em bancarrota. Como dizem os antigos, quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Eu aprendi com meu avô, o saudoso senhor Carmen Ganga. Os mais antigos certamente vão se lembrar do seu Ganga, que tinha um depósito de gás na Avenida General Osório, ali perto do Mercadão. E ele já está na glória. E ele atuou também como pastor e ele me ensinou muitas coisas e algumas sobre finanças. Primeiro, não se gasta mais do que se ganha. Ou não pode gastar mais do que se arrecada. Segundo, generosidade não significa desperdício. E terceiro, ninguém prospera enquanto tem dívidas. E por fim, pega uma folha de papel e aprenda a fazer as contas. Meu avô era um homem simples, com apenas o 4º ano de escola, mas foi empresário de sucesso e um abençoado pastor. Vá devagar. O endividamento é como tentar segurar um cão raivoso pelas orelhas e o bicho vai morder. Agora, você pode começar a aplicar na vida financeira a regra dos buracos. Um ditado árabe que nos remete ao bom senso. Quando você estiver dentro de um buraco, pare a escavação. Isto mesmo, pare imediatamente de abrir o buraco. Ah, Gideone, cheguei no fundo do poço. Pare de abrir o buraco. Aliás, tem gente que chegou no fundo da fossa. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo ao ruído de suas catadupas. Uma ferida não curada abre outra. Então, resolva-te. O texto sagrado sobre este homem que construiu a casa e sobre o rei numa iminência de guerra nos remete às questões privadas e públicas. Os mesmos princípios. Serve para homens e mulheres trabalhadores, empresários, serve para cidadãos anônimos, conhecidos, finanças públicas, serve para religião. Interessante que sobre religião tem até uma turminha aí que se diz crente e difícil de pagar, mete pau um na religião do outro, mas os atos e as ações não condizem com aquilo que a Bíblia diz. Não deveis nada a ninguém, a não ser o amor.
No entanto, não gaste mais do que ganha. Simples assim. É difícil essa matemática? Claro que não. Não precisa nem de estudo para saber essa coisa óbvia. Aliás, cá entre nós, tanta gente estudada dando nó em pingo d'água. Gente ostentando carrão, mansão, roupas finas, status social, mas devendo as calças, as cuecas e as calcinhas. Quer conhecer uma pessoa? Veja como ela lida com as finanças. Se paga em dia, se dá trabalho para pagar, se dá canseira nos credores e não cumpre o que diz, quebra a própria palavra que fala. Então, como ser de confiança? Isto serve tanto para as pessoas simples, comuns, cidadãos, como também para o sistema público político. Abraços e vem na paz. Você acabou de ouvir Entre nós com Gideone. de segunda a sexta, às 8 horas da manhã e às 6 horas da tarde. Apoio Igreja da Paz, Benjamin Constant, 1370.